Boa noite a todos, né? Vamos iniciar aqui mais um estudo. Hoje o nosso tema vai ser a Constituição Celestial, né? O tema do nosso estudo hoje, tá bom? Vai ser um estudo mais simples, né? Embora seja muito importante, nós vamos estar tratando um pouco da lei de Deus, em especial relacionada aos 10 mandamentos, tá bom? Eu agradeço por você estar participando desses estudos e convido você para o áudio. Acho que tá, né? Vamos orar? Papai do céu, permite-nos, Senhor Deus, abrir teu sagrado livro, ler a tua santa palavra. É com respeito e reverência que fazemos isso. Obrigado, Senhor Deus, por parar os afazeres de trabalho, por parar as atividades da semana, para nesse momento se dedicar, Senhor Pai, ao estudo da tua palavra, da tua santa lei. Peço, Senhor Deus, por tua graça, que nos dê uma boa noite e um bom estudo, em nome de Jesus. Amém. E aí, boa noite, pessoal. A gente vai falar um pouquinho sobre a Constituição Celestial, né? Olha só, a Constituição Celestial. Será que o céu tem uma Constituição? O que é uma Constituição, né? A Constituição, irmãos, é a lei magna de um país, né? A Carta Magna, né? A carta é a lei mais importante de um país. Ela estabelece as diretrizes de governo, estabelece as principais leis a serem seguidas, né? E nós aqui no Brasil, nós temos a Constituição da República Federativa do Brasil, né, exatamente de 1988, que vai tratar justamente sobre os principais aspectos da legislação do Brasil em termos de forma de governo e em termos de legislação, tá bom? Junto com a Constituição Federal do Brasil, nós temos diversas leis que regem nosso país, né? Nós temos o Código Civil, temos o Código Penal, nós temos o Código Florestal, nós temos essas diversas outras leis. Pode-se criar leis à vontade, né? Não há empecilhos para a criação de leis. Entretanto, existe uma regra básica na criação de leis em nosso país. Nenhuma lei criada pode ferir a Constituição. Nenhuma lei criada pode ferir a Constituição Federal do Brasil. Nenhuma lei pode ferir o princípio básico de inconstitucionalidade. O que é esse princípio básico de inconstitucionalidade? Nenhuma lei criada pode ferir a Constituição. Então, se eu criar uma lei que pode matar determinado grupo de pessoas, ele vai ferir diretamente a Constituição. Então, essa lei é inconstitucional, tá certo? Alguns princípios são estabelecidos para se dizer o caractere de uma Constituição, e eu queria que você prestasse atenção agora. Nosso estudo de hoje tende a trazer para você a ideia de que Deus não entregou uma lei no Sinai. Então, o que é que Deus vai entregar no Sinai? Os 10 mandamentos. É uma lei? Não, Deus não entregou uma lei. Deus entregou ali uma Constituição. O princípio básico social de uma Constituição é o povo aceitar a lei, a Constituição, no caso. Êxodo 19 diz assim, verso 5. Êxodo 19, verso 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Perceba, Deus está dizendo assim, vocês recebendo essa lei, recebendo essa Constituição, serão para mim um povo peculiar e um reino de um povo santo. Então ele está dizendo o quê? Que vai entregar, que vai transformar essas pessoas em um reino. Então o que Deus vai entregar aqui no Sinai? Ele não vai entregar uma lei, ele vai entregar justamente uma Constituição Federal. Então Deus no Sinai não vai estar entregando uma lei, ele vai estar entregando uma Constituição. A gente vai analisar aqui como se classifica uma Constituição
para entender que tipo de constituição é essa que Deus vai entregar. Uma constituição pode ser classificada, primeiramente, quanto à origem. Ela pode ser classificada como uma constituição promulgada ou outorgada. Uma Constituição promulgada é uma Constituição como existe a Constituição Federativa do Brasil, onde, através de uma Assembleia Constituinte, a Assembleia de 1988, realizou-se o conjunto de leis que se criou a Constituição. Se você tiver em sua casa o Vade-Mecum, né, o primeiro item aqui do Vade-Mecum é justamente a Constituição da República Federativa do Brasil. Ela foi feita de forma promulgada através de uma Assembleia Constituinte. A Constituição ela também pode ser outorgada, quando ela é entregue ao povo, né? O governante escreve a Constituição e entrega ao povo, tá certo? O interessante é que a Constituição de Êxodo 20, que Deus vai entregar ao povo de Israel, ela é um tipo de Constituição outorgada. Deus entregou a Constituição para o povo. Mas antes ela vai seguir o princípio social. Qual é o princípio social? O povo tem que aceitar a Constituição. Certo? Então vamos lá. O primeiro caractere de classificação da Constituição é se ela é promulgada ou outorgada. A lei aqui que Deus vai entregar no Sinai, ela é justamente o quê? Outorgada. Deus entrega a lei no Sinai. Tá certo? Quanto à forma, uma Constituição pode ser escrita ou não escrita, tá certo? E aqui nós analisamos dois parâmetros da legislação do céu. Em Êxodo 20, nós encontramos a Constituição escrita. Mas antes de Êxodo 20, nós encontramos a Constituição não escrita. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 26, olha só o que Abraão vai falar. Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26, verso 5 diz: Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Perceba que Abraão guardou os mandamentos, estatutos, preceitos e leis. E a lei ainda não estava escrita. Então a Constituição existia, mas era de forma o quê? Não escrita. Em Êxodo 20, ela vai ser feita de forma o quê? Escrita. Então nós temos a classificação da Constituição quanto à origem, se é promulgada ou outorgada. A lei de Deus ela vai ser outorgada, ela vai ser entregue. Nós temos a forma como escrita, não escrita. A lei de Deus ela vai ser escrita aqui em Êxodo 20. Nós temos o modo de elaboração da Constituição. O modo de elaboração da Constituição vai dizer se ela vai ser dogmática ou histórica. E nós vemos a lei de Deus passando por uma transição em dois momentos. Antes de Êxodo 20, nós temos uma Constituição formada histórica. Ela era passada de pai para filho, e assim sucessivamente. Embora ela não estivesse escrita, ela era seguida historicamente, tá certo? A dogmática é uma Constituição elaborada, como a Constituição do Brasil, né? Ela vem citando leis e regras, tá bom? Uma Constituição pode ser extensa, né? Prolixa ou sintética. A Constituição de Êxodo 20, em que Deus vai entregar, é uma Constituição resumida, é uma Constituição sintética. Ele entrega as normas resumidas, tá certo? Uma Constituição, o que eu acho mais interessante é agora, ó, ela pode ser mutável ou imutável, flexível ou rígida. A Constituição do Brasil ela é uma Constituição rígida. Ela é difícil de ser mudada. A Constituição que Deus vai entregar no Sinai, em Êxodo 20, ela é uma Constituição imutável. Não pode mudar. Assim como Deus não muda. Então, ela é uma Constituição imutável. Tá certo? A Constituição, ela pode
também é classificada segundo o conteúdo dela, se é material ou formal. Na classificação material, nós temos apenas conteúdo fundamental e estruturação do Estado. No conteúdo formal de Constituição, tratam diversos outros assuntos. Um detalhe, na Constituição Federal do Céu, entregue em Êxodo 20, é estabelecida aqui a forma de governo dessa Constituição. Veja que na Constituição aqui de Êxodo 20, no verso 8, é dito aqui o governador, o governador que vai reinar. Ele diz assim, ó, lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, mal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Aí por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. E tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Em Êxodo 20, é estabelecido aqui o domínio de governo. A Constituição Federal do Brasil, de 1988, estabelece o domínio do governo da Constituição se estendendo apenas ao Brasil. E aqui na Constituição Celestial de Êxodo 20, estabelece a forma de governo como sendo o planeta Terra. Porque o Senhor fez o céu, a terra e o mar e tudo quanto nele há. Então, Êxodo 20, irmão, segue alguns princípios que classificam esta lei, não como uma lei qualquer. Algumas pessoas querem pegar Êxodo, todas as outras leis, fazer um liquidificador e passar tudo no liquidificador. Só que o que nós vemos aqui é uma distinção de Êxodo 20, transformando Êxodo 20 em uma constituição, em uma forma de governo, e nós vemos diversas outras leis sendo seguidas. Detalhes importantes. Êxodo 20 é um tipo de constituição seguida. Ela não é prolixa, ela é interessante. Êxodo 20, verso 18. Olha só o que diz aqui. Quem vai ouvir essa povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando, e o povo vendo isso retirou-se e pôs-se de longe. Essa Constituição de Êxodo 20. Todo o povo viu, né? Não foi só Moisés, não foram só algumas pessoas, foi todo o povo viu. Lembra, na classificação de direito, qual é o princípio social da Constituição? O povo tem que aceitar a Constituição. O povo tem que aceitar a Constituição. E aqui em Êxodo 20, todo o povo aceitou a Constituição. Eles disseram, tudo que o Senhor faremos. Olha o que aqui diz aqui, ó, no Êxodo 19, verso 8. Então, todo o povo respondeu a uma voz e disse, tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Viu aqui? Ele disse, ó, tudo o que o Senhor falar, faremos. Ou seja, o princípio social da Constituição é o povo aceitar a Constituição. E aqui ele vai dar os 10 mandamentos da lei de Deus que nós conhecemos. Não terás outros deuses diante de ti, não farás para ti imagem de escultura, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar, honra teu pai, honra tua mãe, não matará, não adulterará, não furtará, não dirá falso testemunho e não cobiçará. Todo o povo vai ouvir isso. Só que depois de Êxodo 20, vão ser dadas diversas leis, que algumas pessoas dizem, Jair, por que são 600 e poucas leis e vocês cismam com os 10 mandamentos? Não é que nós cismamos com os 10 mandamentos. Vamos ver as outras leis que vão ser criadas, ou vão ser dadas para Moisés. Abra sua Bíblia em Êxodo 21. Olha aqui no verso 2, ó. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre de graça. Que lei é essa, irmãos? Não furtará o teu servo. Então, aquela lei lá do Sinai, onde diz não furtará, vai ser esmiuçada nessas outras leis. Olha só o que diz o verso no capítulo 21, verso 6.
Então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao umbral da porta, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Aqui é lei acerca dos servos. Não furte o teu servo, não mate o teu servo, não diga falso testemunho do teu servo. Olha só o que diz o verso 12, Êxodo 21, verso 12. Quem ferir alguém de modo que este morra, certamente será o quê? Morto. Que lei é essa, irmão? Não matarás. Só que agora ele vai esmiuçar a lei. Olha o que diz o verso 13. Porém, se lhe não armou cilada, mas Deus lhe entregou nas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde fugirá. Ele está dizendo o quê? Aqui ele está dando uma oportunidade de julgamento, tá certo? Olha só que interessante aqui, verso 15, Êxodo 21, verso 15. O que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Ou seja, não matará. Você vê que todas as leis que vão ser seguidas a Êxodo 20, elas não são novas leis. Elas são o esmiuçar daquela lei proposta em Êxodo 20. Ah, pode ter outras leis? Lembra o que eu falei sobre Constituição? Pode criar lei no Brasil todo dia. Todo dia você pode criar uma lei, mas ela não pode ferir o quê? O princípio básico de inconstitucionalidade. Uma lei não pode se voltar à carta magna da Constituição. Então, quando você abre em Êxodo 21, olha só que detalhe interessante. Êxodo 21, 18. E se dois homens pelejarem, ferindo-se um ao outro com pedra ou com punho, e este não morrer, mas cair de cama, o que ele vai falar aqui? Ele vai falar sobre defesa. Eu esqueci agora, me fugiu a palavra do nome, né? Olha o que diz o verso 22. Se alguns homens pelejarem e um ferir uma mulher grávida e for por causa que aborte, porém não havendo outro dano, certamente será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher e julgarem os juízes. O que é isso? É o Código Civil. Então, as 613 leis que possuem em Êxodo não podem ser misturadas, passadas em um liquidificador. A Constituição Celestial, a Constituição dos 10 mandamentos da lei de Deus, elas são distintas de todas as outras leis. Olha só mais alguns detalhes. Olha no capítulo 22 o que diz aqui em cima. Leis acerca da propriedade. Olha só, um Código Civil aqui, nós temos um Código de Regularização Fundiária para o governo de Israel. Olha só o que diz aqui no capítulo 23, o tópico aqui em cima, ó, o testemunho falso e a injustiça. O capítulo 23 de Êxodo, ó, o testemunho falso e a injustiça. O que é aquela mesma lei lá do Êxodo 20. Não dirás falso testemunho, vai ser esmiuçado aqui. Olha o que diz no 23, verso 1. Não admitirás falso boato, e não porás a tua mão com o ímpio, para seres testemunha falsa. Não seguirá a multidão para fazeres o mal, nenhuma demanda falará, tomando parte com a maioria para torcer o direito. Verso 4, Êxodo 23, verso 4. Se encontrares o boi do teu inimigo, ou o seu jumento desgarrado, sem falta o reconduzirás. Verso 8. Também suborno não tomarás, não furtarás. É a mesma coisa. Gente, o que está acontecendo em Êxodo 23? Aí você vem para Êxodo 24, ó. Vai ter uma série de outras leis. Êxodo 25, vai ter a lei acerca do tabernáculo, ofertas. O que está acontecendo em Êxodo? O que acontece no livro de Êxodo? O que acontece no livro de Êxodo é o vade-mecum da nação de Israel. Ele está pegando os 10 mandamentos, em primeiro lugar, estabelece a Constituição Celestial. Em seguida, ele vai estabelecer... Olha o que diz aqui o vade-mecum, ó. Ele vem em seguida, ó. Primeira coisa do vade-mecum, Constituição da República Federativa do Brasil. Em seguida, ele vem o Código Civil, Código de Processo, Código Penal, Código de Processo Penal, Código Penal Militar, Código de Processo Penal Militar, Código Eleitoral, Código do Consumidor, Código de Trânsito, Reforma Trabalhista. Ou seja, preste atenção,
essa é a Constituição Federal do Brasil com todas as leis existentes no Brasil. Essa, em Êxodo, é a Constituição Celestial com todas as outras leis que esmiuçam a Constituição. Então não se pode pegar todo o Êxodo, passar dentro do liquidificador e dizer é tudo igual. Não é. Deus estabelece uma Constituição Celestial. Ah, por que essa é uma Constituição Celestial? Por que você usa essa palavra? Olha que interessante aqui. Por que eu uso a palavra de Constituição Celestial? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 53, capítulo 7. Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7, versículo 53. E Deuteronômio 33, verso 2. Vamos lá, Deuteronômio 33, verso 2. Deuteronômio 33, verso 2, gente. Abra sua Bíblia, Deuteronômio 33, verso 2. Olha o que é que diz aqui, ó. Disse, pois, o Senhor veio do Sinai e lhe subiu de Seir. Resplandeceu desde o monte Parã e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. O que são esses 10 milhares de santos que vieram com Deus no Monte Sinai? O que são esses 10 milhares de santos? Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 7, verso 53. Atos 7, 53. Olha só o que diz aqui, ó. Estevão falando. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Perceba, a lei do Sinai vai ser entregue juntamente com todos os anjos à volta de Deus. Deus vai descer do céu e vai entregar essa lei com todos os anjos ao redor dele. Em outras palavras, a mesma Constituição de legislação que está regendo o céu e todos os anjos passa agora a reger a terra. Então, qual é a lei que rege o céu? Os 10 mandamentos da lei de Deus. Qual é a lei que rege a terra? Os 10 mandamentos da lei de Deus. Deus usa a Constituição que rege o céu para também reger a terra. Então, o que é que acontece? Veja que os anjos desceram para entregar a Constituição àquelas pessoas. Ou seja, os anjos estão entregando aquela Constituição junto. A lei que vai reger o céu é a mesma lei que vai reger o planeta Terra. Não tem diferença. O céu guarda uma lei e nós outra? Não, não é assim. A mesma lei que o céu guarda é a mesma lei que nós guardamos. Não tem diferença nenhuma. O que os anjos têm que obedecer é o que nós temos que obedecer. Ah, e o que acontece hoje sobre essa lei que foi entregue em tábuas de pedra? Eu vou perguntar para você, essa lei em tábuas de pedra, ela foi entregue, ela gera vida ou gera a condenação? Ela gera a salvação ou a condenação? Essa lei entregue no Sinai, ela não gera a salvação, ela gera a condenação. A lei é usada para condenar. Tá certo? Eu vou dar um exemplo. Olha só o que diz aqui em Jeremias, no capítulo 31, sobre a lei. Vamos ver aqui o que vai acontecer com essa lei entregue no Sinai. Jeremias capítulo 31. Jeremias 31, 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais
no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Preste atenção. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Veja, quem invalidou a aliança? Quem invalidou a lei foi Deus? Não. Segundo o texto, está dizendo que quem invalidou a aliança, quem invalidou aquela aliança não foi Deus, foi o povo, que o povo não obedeceu. E como é que vai ser a nova aliança? A minha aliança e a sua aliança. Olha o que diz o verso 33. Mas essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Ou seja, a lei vai sair de uma tábua de pedra e vai entrar para dentro do meu coração. Qual é a forma mais forte da lei? É ela numa pedra ou ela num coração? Perceba, ela numa pedra, ela só serve para me condenar. Ela no meu coração, ela serve para me salvar. Eu vou dar um exemplo. Eu estou usando uma aliança. Essa aliança indica que eu sou casado. Agora eu vou fazer uma pergunta com vocês. Mesmo com essa aliança no dedo, se eu não tiver ela no coração, eu posso trair a minha esposa? Mesmo com a aliança no dedo? Posso. Posso. A aliança no dedo não vai me impedir disso. Aqui são as tábuas de pedra. E se eu não tiver aliança no dedo? Mas essa aliança não está no meu dedo e estiver no meu coração. Você acha que eu vou trair? Não. Entendeu? A tábua de pedra, ela serve para condenar. Se eu tiver com a aliança no dedo e trair minha esposa, todo mundo vai perceber o quê? Que eu estou errado. Se eu tiver sem a aliança no dedo, sem a lei dos 10 mandamentos na pedra, mas estiver no coração, todo mundo vai perceber o quê? Que eu sou fiel ao meu voto matrimonial. Então, o que acontece? A lei em tábuas de pedra não era relevante. É por isso que Paulo vai chamar esse ministério de ministério da morte, ministério da condenação. A lei só serve para condenar. Mas se a lei estiver no meu coração, estiver escrita no meu coração, aí sim ela vai servir para salvar. Esse mesmo texto é usado em Hebreus. Olha só o que diz aqui em Hebreus. Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, no verso 10 diz assim, ó. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escrevereis. Eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Porei a minha lei onde? No seu entendimento, e no coração as escreverei. Eu serei por Deus, e eles serão por quê? Por povo. A mesma expressão utilizada em Jeremias 31, dizendo que a lei agora não estaria na tábua de pedra, estaria na mente e no coração. Tá certo? Eu queria levantar alguns detalhes importantes. Qual era o entendimento de Paulo acerca deste assunto? E esse texto aqui é bem clássico, tá bom? Eu vou fazer uma pergunta para você. Você é do ministério da circuncisão ou ministério da incircuncisão, né? Paulo vai usar essa expressão, por isso eu preciso esclarecer esse ponto antes. O ministério da circuncisão. O que é a circuncisão? A circuncisão era um momento em que o judeu, ao 8º dia, o menino fazia a remoção do prepúcio, né? Seria tipo a fimose hoje, né? Ele já nasceu judeu, né? Ele já nasceu da nação eleita. Então, se eu perguntar assim para você, você é do ministério da circuncisão ou do ministério da incircuncisão? Você diria o quê? Ora, você é do ministério da incircuncisão. Você não nasceu judeu. Você não foi circuncidado ao 8º dia. Você é gentil de nascença. Então, ficando claro isso, eu queria esclarecer algumas coisas em Romanos capítulo 2 sobre este assunto. Pode abrir em sua Bíblia em Romanos capítulo 2.
Esclarecendo novamente. Os judeus são ministério da circuncisão, certo? Nós, gentios, somos do ministério da incircuncisão. Veja o que Paulo fala sobre esse assunto em Romanos capítulo 2. Vai lá para Romanos capítulo 2, lá no versos 21. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensina a ti mesmo. Tu que pregas que não deve furtar, furta. Onde é que está escrito isso? Furtar. Nos 10 mandamentos da lei de Deus. Então, Paulo está dando uma referência aos 10 mandamentos da lei de Deus. Verso 22. Tu que dizes que não se deve adulterar, adultera. Tu que abominas os ídolos, comete sacrilégio. Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Então, Paulo está fazendo, aqui mesmo após a morte e ressurreição de Jesus, Paulo está fazendo um sermão dizendo, olha, tem que guardar a lei dos 10 mandamentos. E ele vai dizer agora sobre a circuncisão e a incircuncisão. Lembrando que você, gentil, é do ministério da incircuncisão. Olha o que Paulo diz. Verso 24. Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, por causa de vós. De vós quem? Judeus. Verso 25. Porque a circuncisão, nascer judeu, é na verdade proveitoso se guardar a lei. Mas se tu é transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Ou seja, se a pessoa transgride a lei, até o judeu por nascença vira incircunciso. Agora o que é que diz o verso 26? Você que é um incircunciso de nascença. Se, pois, a incircuncisão, quem são esses? São os gentios. Guardar os preceitos da lei. Que lei? Ele acabou de citar os 10 mandamentos. Porventura, a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Ou seja, se a incircuncisão nós guardarmos a lei, não seremos, porventura, reputados como o quê? Circuncisos. Então, olha o que diz o 27. E a incircuncisão, nós, gentios, que por natureza o é, nós nascemos gentios, se cumpre a lei, não julgará porventura a ti, judeu, que pela letra e circuncisão é transgressor da lei. Perceba, o que ele diz? Tanto faz ser judeu ou não judeu, gentil. Tanto faz ser circunciso, como incircunciso. Paulo está dizendo assim, ó, o que vale é guardar a lei dos 10 mandamentos. Você é incircunciso de nascença. E ele está dizendo aqui, se a incircuncisão guardar a lei, ela vai julgar até mesmo os judeus. Então, Paulo aqui está fazendo uma ênfase direta à guarda dos 10 mandamentos pelos gentios. Alguns dizem, não, os 10 mandamentos é para os judeus. Vai contra totalmente Paulo. Não, a fé anula a lei. Olha aqui o que diz aqui em Romanos 3:31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Olha aqui Romanos 3:31. Anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Olha só que coisa mais clara. Que é algo mais claro do que isso. Ele está dizendo, anula a lei pela fé? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Olha o que diz aqui em Romanos 2:28. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem circuncisão a que é na carne, mas judeu é o que é no interior, e circuncisão é a que é no coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Veja só, ele está dizendo claramente qual é o proveito da circuncisão, qual o proveito de nascer judeu se não guardar a lei. Não tem proveito nenhum. Quando você abre em Mateus, capítulo 5, abre Mateus, capítulo 5. Gente, o Mateus, capítulo 5, é o sermão inaugural de Jesus Cristo. Tá certo? É o momento que Jesus Cristo vai inaugurar o seu reino. Tá bom? João Batista vinha pregando, dizendo assim, ó, é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus.
E todo mundo ficou esperando o reino de Deus. E de repente chega Jesus Cristo. E Jesus Cristo aqui sobe ao monte, lembrando aqui Moisés no Monte Sinai. E aqui Jesus Cristo vai fazer uma referência a mesmo Deus não baixou no Monte Sinai, no monte. Aqui, em Mateus capítulo 5, é chamado assim, o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha. É uma referência a Êxodo 20. Então, Jesus chega e diz assim, ó, vou inaugurar o meu reino. Lembra quando o Êxodo 20, ele diz assim, ó, vocês serão um reino sacerdote. Ele estava montando o quê? Um povo, uma nação. Aqui ele vai montar a nação novamente, saindo daquela nação judaica e entrando aqui na nação gentílica, na nação do Espírito. E olha a sequência que ele diz, ó. Por que essas bem-aventuranças são dessa forma? Olha aqui, ó. Ele vai dar primeiro, em Mateus capítulo 5, ele vai dar a sequência para se entrar no reino. Lá em Mateus 6 e 7, ele vai se dizer como viver no reino. E você vai encontrar aqui os 10 mandamentos. Aqueles mesmos 10 mandamentos do Sinai vão estar aqui dentro. Aí, ó, Mateus capítulo 5. Jesus vai inaugurar o reino. Ele vai dizer como a pessoa entra no reino. Olha como é que entra no reino. Cadê aqui? Vamos lá. É Mateus capítulo 5, verso 2. E abrindo a boca, os ensinava dizendo, verso 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Então, como é que entrar o reino? Tem que reconhecer que precisa de justiça, é pobre de espírito. Você tem que reconhecer que não tem justiça própria. Verso 4, bem-aventurados que choram, tem que chorar por seus pecados. Bem-aventurados 5, bem-aventurados os mansos, né? Porque herdarão a terra. Reconhece que não tem justiça própria, é pobre, né? Chora pelos seus pecados. Manso, aceita a afronta das pessoas. Quando ele estiver se convertendo, as pessoas provavelmente vão zombar, humilhar. Ele vai ser manso. Verso 6. Tem fome e sede de justiça. Ele não reconheceu no verso 1 que é pobre. Agora ele vai em fome e sede de justiça. Vai procurar a justiça de Cristo. A justiça divina. Verso 7. Bem-aventurados misericordiosos. O misericordioso aqui, ó, ele vai ter misericórdia. Ele vai pregar para outras pessoas. Verso 8, bem-aventurados limpos de coração, pregando para as outras pessoas, ele é purificado. Verso 9, bem-aventurados pacificadores, ele pregando para outras pessoas, ele leva a paz, leva o príncipe da paz, ele é um pacificador. Verso 10, bem-aventurados que sofrem perseguição, é inevitável, o ponto auge de santificação é a perseguição. Todos os que piamente quiserem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Aí vem o verso 11, bem-aventurados sois quando por minha causa dos injuriarem, perseguindo e disserem todo mal contra vós. Tudo bem, eu não queria entrar, isso aqui é uma pregação específica, mas eu queria entrar em alguns detalhes com vocês. Aí ele vai dizer o texto-chave no verso 17. Não pense que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas vim cumprir. Então ele está dizendo, eu não vim derrotar a lei, não vim abolir a lei, eu vim cumprir. Aí ele vai repetir a lei aqui. Olha aqui o verso 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio passará da lei, até que tudo seja cumprido. Aí alguns dizem assim, mas é cumprido na cruz. Não, aqui ele falou o céu e a terra. Ele não está falando de cruz, não. Ele falou até que o céu e a terra passem. O céu e a terra passou? Não, então a lei não passou. Aí verso 19. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, porque dos menores seja, e assim se ensinar aos homens, será considerado pequeno no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Aí qual é o mandamento? Qual é o mandamento que ele vai citar? Ele começa logo dizendo, ó, não matará, no verso 21, ó, capítulo 5, verso 21. Não matar. Onde é que está escrito? Na lei de Deus. Mas eu quero fazer a sequência com você. Qual é o primeiro mandamento? Hein? Não terás outros deuses diante de mim. O princípio é não adorar outro Deus a não ser Deus, o Pai. Deus, né? Composto do Pai, o Filho e o Espírito. Mateus capítulo 6, verso 24, diz o quê? Ó? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Que mandamento é esse, irmãos? Não tenha outros deuses diante de mim.
Qual é o outro mandamento? Não fará para ti imagem de escultura. Não é esse? Mamon é o quê, irmãos? Mamon é um ídolo. Então, aqui está o primeiro e o segundo mandamento. Olha só o que diz no verso 19, capítulo 6, verso 19. Não ajunte tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajunta tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Idolatria do dinheiro. Ele faz uma advertência. Não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Tá certo? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse é o terceiro mandamento. Olha o que aqui diz aqui no capítulo 5, no verso 34. Eu, porém, vos digo que de nenhuma maneira jurei nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurará pela tua boca, porque não pode tornar um cabelo branco da tua cabeça. Não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão. Não jure em nome de Deus em vão. Tá certo? Qual é o quarto mandamento? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Qual é o princípio básico desse mandamento? É o descanso. Olha o que diz em Mateus 6, 26. Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que é a vez de comer ou pelo que é a vez de beber. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. O vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós por muito mais valor que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? Qual é o princípio? Princípio espiritual do sábado? É o quê? O descanso. Olha só, os 10 mandatos, o sermão do monte, ele vai se repetir em Lucas capítulo 6. Olha, abra lá em Lucas capítulo 6. Olha o sermão do monte se repetindo aqui, ó. Lucas capítulo 6, verso 20. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós os pobres. O que é isso? É o sermão das bem-aventuranças. E olha o que é que ele diz lá no capítulo 6, verso 1, no sermão das bem-aventuranças. Ele diz o quê? 6, capítulo 1. Jesus é Senhor do sábado. Olha o que é que diz em Lucas 6, verso 6. Jesus cura no sábado. Olha só o princípio sabático dentro das bem-aventuranças, no mesmo contexto, na mesma situação. Aí me diz uma coisa, lá em Êxodo 20, dizia assim, sábado do Senhor. Aqui em Lucas 6 está dizendo Senhor do sábado. Sábado do Senhor, Senhor do sábado. Qual a diferença? A ordem dos fatores não altera o resultado, ordem matemática. Volta para Mateus 6. Então nós já vimos, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Nós também vimos, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Vimos agora, qual é o próximo mandamento? Honra a teu pai e a tua mãe. Aí ele vai mais além, Mateus capítulo 5, verso 43. Ouviste o que foi dito, amará o teu próximo e odiará o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, ama o vosso inimigo. Ora, meu amigo, se ele está mandando amar o inimigo, quanto mais amar o pai e a mãe. Então, ele está ampliando aqueles mandamentos de Êxodo 20. Êxodo 20 diz, lembra-te do dia do sábado para santificar. Ele ensina aqui, o princípio do sábado é descansar, o princípio do sábado é obedecer a Deus e o princípio do sábado é fazer o bem, é curar. Tá certo? Eu tô com pouca bateria no celular. Vamos direto. Vamos para frente, senão a gente não vai conseguir terminar, já vai dando 1 hora de estudo. Qual o próximo mandamento? Não matarás, tá certo? Cadê não matarás? O verso 38, Mateus 5. Tá aqui. Mateus 5, 21. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás, claramente. Qual é o próximo mandamento? Não adulterará. Olha o que diz aqui. Mateus 5, verso 27. Do adultério. É o mandamento.
É o mesmo mandamento. Verso 15, próximo mandamento, não furtarás. Ele fez isso aqui, ó. Mateus capítulo 6, verso 19. Não ajunte tesouro na terra onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Não furte, tá certo? Não dirás falso testemunho. Mateus capítulo 5, verso 34, 35, 36 e 37 diz: não diga falso testemunho. E o próximo mandamento, não cobiçarás, né? Não cobiçarás. E ele diz assim, ó. Não cobiçarás, tá certo? O não cobiçarás, ele ensina justamente em Mateus 6, 25 em diante, que ele diz: não andeis ansioso, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário. Olhai para as aves que não semeiam, nem cegam, nem ajuntem celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor que elas? Não tendes necessidade de cobiçar nada. Vocês não têm necessidade disso. Deus vai vos sustentar. Agora perceba uma coisa. Guardar os mandamentos torna uma pessoa triste? Torna uma pessoa triste guardar os mandamentos? Vamos ver aqui no Salmo 119, se Davi, quando guardava os mandamentos, era triste. Olha aqui, ó. Salmo 119, verso 7. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os seus justos juízos. 119, verso 10. Com todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar os teus mandamentos. Salmo 119, verso 18. Abre tu os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Salmo 119, verso 19. Sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus mandamentos. Salmo 119, verso 35. Faz-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer, tenho felicidade. Os 10 mandamentos são um fardo, meu irmão? Os 10 mandamentos não são um fardo. Deus entregou uma lei no Sinai, irmãos? Não. Deus entregou uma constituição. Pode-se criar outras leis? Diversas. Leis civis, leis penais. Por que nós hoje não matamos uma pessoa que não guarda o sábado? Hein? Nós hoje não somos uma nação formada aqui. O governo teocêntrico estabelecido em Êxodo 20, ele não está em vigor, está em estabelecimento ainda. Naquela questão de Êxodo 20, havia um governo teocêntrico onde Deus julgava os fatos e dizia o justo julgamento. Hoje nós não somos uma nação formada, somos peregrinos em terra estranha, seguindo uma constituição que servem os anjos no céu. A mesma constituição que rege o céu, rege hoje a terra. E você é convidado a participar dela. Deus não entrega uma lei no Sinai. Deus entrega uma constituição. Pode-se criar novas leis? Pode. Contanto que não fira o princípio básico de inconstitucionalidade. Criar uma lei que se guarda o domingo em vez do sábado vai contra a Constituição, quebra o princípio básico de da Constituição e é uma lei inconstitucional. Tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida e sua casa. Encerramos mais um estudo em nome de Jesus. Amém. Eu peço perdão pelo barulho das crianças, mas é porque é muita criança e é muito cachorro e é muita gente. Tá bom? Deus possa abençoar. Vamos orar? Papai querido, nos dá a mesma alegria que tinha Davi em guardar a tua santa lei. Nos dá essa felicidade. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.